Quando nós aproximamos duas cargas, podem ser de sinais opostos ou de sinais iguais, surge entre elas uma força atrativa se forem de sinais opostos ou repulsiva se forem de sinais iguais. Se nós soltarmos essas cargas, o sistema formado por elas vai ganhar energia cinética. E aí a pergunta fica, de onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética, ela estava armazenada dentro das cargas numa outra modalidade de energia chamada energia potencial. Toda vez que nós aproximamos cargas, não importa os sinais, essa energia potencial se faz presente. Na aula de hoje, nós vamos estudar qual é a natureza dessa energia potencial e vamos ver como essa energia se transforma em cinética através do movimento das cargas devido à realização de força elétrica. Eu sou o professor Danilo e você está numa aula de física do curso Azimuth Eletrostática. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Espero que estejam bem, dando prosseguimento aos estudos. A gente já está chegando no meio do ano, com a nova data do Enem, nós ainda temos mais 6 meses de estudos, ou seja, dá para a gente desenvolver o conteúdo de forma bem tranquila, bem serena, para que a gente consiga se desenvolver, então, agora na área da física. Pessoal, hoje a gente vai começar uma aula muito densa. É uma aula que tem muito conceito, é uma aula que tem muitas formas de raciocínio diferentes, porque nós vamos falar de um assunto que, embora já tenhamos falado lá na mecânica, quando a gente entra na eletrostática, esse assunto acaba sendo mais espinhoso, que é a parte de energia potencial, né? Lembra que a gente trabalhou, quando estudou mecânica, o conceito de energia mecânica de um sistema como sendo distribuída basicamente de duas formas. Na forma de energia potencial, que é uma energia armazenada, e na forma de energia cinética. A energia cinética, na mecânica, é considerada como uma energia útil, porque ela foi convertida a partir da sua potencial num movimento, que afinal de contas é o que a mecânica mais estuda. Agora, quando eu trago esse conceito para a eletricidade, a coisa complica. Você fala assim, Danilo, mas o que tem a ver energia cinética com carga? Toda a história começa quando a gente entende o conceito de corrente elétrica associada a uma diferença de potencial. Quando a gente estuda a lei de Ohm, a gente fala, olha, não existe passagem de elétrons por um condutor se não houver diferença de potencial. E esse conceito, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça exercícios, ele fica meio vago. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar estudando o que é um processo espontâneo, do ponto de vista geral. Vamos trazer esse conceito de espontaneidade para o movimento de cargas e vamos associar o movimento de cargas ao que a gente chama de diferença de potencial, a famosa DDP. Então é uma aula que eu costumo dizer para os alunos assim, vai cair muitas fichas na sua cabeça. Você finalmente vai entender o que é uma diferença de potencial, você vai entender que para que os elétrons se movimentem dentro de um fio tem que haver DDP, e essa DDP ela é gerada a partir do momento que você estabelece dentro de um condutor um campo elétrico. Então é uma aula bem comprida, é uma aula bem conceitual e ela talvez vai ter que ser assistida 2 ou 3 vezes. É um assunto bem difícil, mas eu costumo dizer para os meninos assim, gente, essa aula ela é um divisor de águas na sua compreensão da eletrodinâmica e da eletrostática. A partir do momento que você assiste a aula de potencial, relaciona o conceito de potencial com energia, você vai entender o movimento de elétrons que é descrito lá na eletrodinâmica, na lei de Ohm. Então percebe que é uma aula que ela é a ponta do iceberg. Para você conseguir entender as próximas aulas de eletrostática, de eletrodinâmica, você vai precisar dos conceitos de energia potencial e potencial elétrico. Tudo bem? Bom, vamos começar falando nada de eletricidade. Nada. É muito difícil para a gente trazer certos conceitos sem fazer uma analogia mecânica. Por que eu gosto da analogia mecânica? Porque a analogia mecânica está aí para todo mundo ver. Lembra quando eu dei uma aula de campo elétrico
em que eu comecei fazendo uma analogia do campo elétrico com o campo gravitacional, para que vocês entendam que o conceito de campo ele é um conceito muito maior do que aquele visto só na eletricidade ou só na mecânica. Bom, eu vou fazer uma abordagem parecida. Eu preciso explicar para vocês qual a natureza de um processo espontâneo. De maneira geral, o processo espontâneo ele vai ser entendido, assim bem intuitivamente, como sendo um processo cuja ocorrência independe da sua interferência. Quer dizer, coisas que acontecem na natureza sem a nossa interferência são processos espontâneos. No entanto, o processo que é considerado contra-espontâneo ou não espontâneo, esse processo ele pode ser feito. Não é que ele seja impossível, mas para você realizar um processo espontâneo você vai ter que gastar energia, tá? Para ilustrar isso de uma forma muito palpável, vamos fazer uma analogia com a mecânica, como eu acabei de dizer para vocês. Aqui eu tenho dois desenhos, tá? Onde eu tenho uma partícula que pode se deslocar do ponto A até o ponto B de um plano inclinado, tá? Para efeito de simplificação, eu vou considerar que esse plano inclinado está sem atrito, tá? Nós vamos considerar um sistema conservativo, ou seja, a energia mecânica do sistema ela vai se manter constante, mas ela pode se converter em cinética potencial, potencial cinética. Então veja, no primeiro episódio aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um corpo com uma massa conhecida, vou abandoná-lo do repouso na parte de cima da minha rampa e vou deixar este corpo cair até o ponto B. Então nós temos aqui a descida. Tudo bem? Tranquilo? No processo contrário, eu vou lançar o corpo com uma velocidade inicial que eu chamei de V0. Evidentemente, essa velocidade V0 não pode ser zero. Tá? E eu quero que o corpo pare aqui. Eu quero que o corpo pare aqui. Percebe que são dois processos bem opostos? A descida de um corpo e a subida do mesmo corpo. Tá? Para evitar qualquer tipo de problema, vamos imaginar que o plano tem a mesma altura, tanto na descida como na subida, ou seja, é o mesmo plano. E aí eu faço uma pergunta para vocês assim de palpite. Qual dos dois processos vocês acham que é espontâneo? Qual dos dois processos vocês acham que não depende da interferência externa? Olha, acredito que é a descida, né, Danilo? Isso, a descida é um processo espontâneo. Para você fazer esse corpo descer, basta você soltá-lo e a natureza cuida. Não é isso? Então vamos escrever aqui, ó, processo espontâneo. Tá? A ideia é que a gente entenda qual a natureza de um processo espontâneo para trazer isso para as cargas elétricas, ok? Na subida, eu tenho o processo não espontâneo. Porque para pensar um pouquinho, Danilo. Para você jogar o corpo com uma velocidade V0, você não tem que de alguma forma transferir energia para esse corpo? Ah? Se você deixar o corpo parado aqui, ele não vai adquirir uma velocidade. A velocidade que é adquirida pelo corpo é se eu realizar sobre esse corpo um trabalho. Lembra do TEC? O trabalho da força resultante corresponde a uma variação de energia cinética. Então eu tenho que dar energia para o meu corpo para que ele consiga aproveitar essa energia e subir. Então fica muito claro a diferença do ponto de vista da espontaneidade dos dois processos. Agora vamos descrever um pouco melhor esses dois processos. Então eu vou começar escrevendo aqui, ó, na descida. Descida. Para pensar um pouquinho, pessoal. Se a gente pensar na dinâmica do processo, o que está fazendo esse corpo cair é a força-peso, certo? A força-peso que é impressa pela Terra sobre o corpo, lembrando que existe uma ação e reação, quer dizer, se a Terra puxa o corpo para baixo, o corpo também puxa a Terra, ok? E aí esse corpo vai ganhar uma aceleração, que inclusive a gente na aula de exercícios de plano inclinado deduzimos que essa aceleração vale G seno de θ, onde θ seria o ângulo de inclinação, tá ok? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, volta na aula de plano inclinado, dá uma olhadinha porque esse assunto é quentíssimo para vestibular, ok? Então eu vou falar assim, olha, na descida, quem está aplicando um trabalho sobre o corpo é a força-peso. Então eu vou escrever aqui, ó, na descida, a força-peso
realiza trabalho. Trabalho. Certo? Pelo teorema da energia cinética, eu posso dizer que o trabalho do peso é a variação da energia cinética. Tá? Então eu vou dizer que o trabalho do peso é igual à variação da energia cinética. Agora pensa comigo. Durante esse movimento, o corpo acelera. Portanto, a variação de energia cinética é positiva. Claro, né, Danilo? Ele tá sendo aplicada uma força sobre ele. Essa força está imprimindo a esse corpo uma aceleração. Essa aceleração vai fazer o corpo variar a sua velocidade e eu consigo compreender isso como um processo espontâneo. Agora, para pensar um pouquinho sobre o ponto de vista da energia potencial. Para que a energia cinética aumente, o mv² sobre 2, o que tem que acontecer com o mgh? Né? Vamos lembrar que nesse ponto aqui, ó, ele tem uma energia potencial, que eu posso expressá-la em A, que é dada por mgh. À medida que esse corpo vai caindo, a sua altura vai diminuindo. Ou seja, ele vai perdendo energia potencial, porque ela vai se transformando em energia cinética. Então eu vou escrever aqui, logo, vírgula, o corpo perde potencial. Vamos colocar energia, né? Porque acho que fica mais bonitinho. Perde energia potencial. Energia potencial. Agora pensa comigo. Como é que nós calcularíamos, por exemplo, a variação da energia potencial? A variação da energia potencial seria a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Ok? Vai acompanhando. O corpo vai ganhar cinética, mas vai perder potencial. Se ele vai perder potencial, significa que o inicial dele é maior do que o final. Ele vai perdendo altura, esse valor de potencial vai diminuindo. Portanto, eu concluo dessa análise que a energia potencial, ou melhor, a variação da energia potencial é negativa. Isso caracteriza todo e qualquer processo de natureza espontânea. Isso o que, Danilo? Todo processo espontâneo envolve uma perda de potencial, uma perda de energia potencial e, consequentemente, um aumento da cinética. Então, vou escrever assim, ó. Assim, eu posso dizer que a variação da energia cinética é menos a variação da energia potencial. É muito importante que você entenda que a variação da energia cinética corresponde à variação da energia potencial ao contrário. Se um corpo, ao cair, ganha 35 joules de energia cinética, ele vai perder 35 joules de potencial, certo? Agora, e se eu analisar a subida? Na subida é o contrário. Na subida, ele tem uma energia cinética que vai diminuir. Se ele tem uma energia cinética que vai diminuir, a potencial aumenta. Percebem isso? Então nós estamos lidando com uma transformação que pode acontecer num sentido ou no outro. Então eu vou escrever aqui, ó, subida. Subida. A energia cinética inicial do corpo, cinética inicial do corpo. Aí eu vou colocar entre parênteses, fornecida via trabalho de um agente externo, é muito importante a gente colocar esse parênteses,
porque essa energia ela não é criada do nada. Né? Então, ó, a energia cinética inicial do corpo, fornecida via trabalho por um agente externo, será convertida em potencial. Ok? Agora para pensar um pouquinho. Se a energia cinética é convertida em potencial, nós temos daqui duas observações. A variação da energia cinética será negativa, já que o corpo vai perder velocidade, portanto perde energia, então a energia cinética final é menor que a inicial, então acaba dando negativa, enquanto que ele ganha altura. Se ele ganha altura, a potencial é positiva. Vocês percebem esta situação? Veja que em ambos os casos, tanto na subida como na descida, os valores das variações são iguais, só que com o sinal trocado. O que isso significa? Quando ele perder potencial, ele vai ganhar cinética. Isso caracteriza um processo espontâneo. Quando ele ganhar potencial, é porque alguém fez trabalho por ele, deu aquela energia cinética que está sendo convertida. Então a gente pode tirar daqui uma mega conclusão. E é isso que nós precisamos para suportar o que a gente vai falar agora em energia potencial relacionada a cargas. Tá? O que eu vou fazer então? Eu tenho duas modalidades de energia, a potencial e a energia cinética. Muito bem. A gente pode dividir então as transformações da seguinte maneira. Toda vez que uma energia potencial se transforma em cinética, ou seja, uma energia que estava armazenada e se torna útil de alguma forma, porque ela virou movimento, isso vai caracterizar um processo espontâneo. Tá? O processo espontâneo ele solta energia armazenada do sistema. Isso vai valer também para reações químicas, isso também vale para mudanças de estado. Né? A gente vai perceber que existe um comportamento padrão na natureza, que é justamente o comportamento de você, num processo espontâneo, liberar energia armazenada. Ok? Bom, então toda vez que um processo for caracterizado como espontâneo, significa que o sistema, e aí pode ser um corpo, pode ser cargas elétricas, pode ser uma mola, né, que acaba transformando uma energia armazenada em energia de movimento. Ok. Se o processo é contra-espontâneo ou não espontâneo, aí você tem um armazenamento de energia. Né? Os processos não espontâneos armazenam energia internamente ao sistema. Os processos espontâneos soltam essa energia. Tá? Um exemplo muito lúdico para poder relacionar com o que eu estou falando é uma cachoeira. Né? Pode parecer meio boba a pergunta que eu te faço agora, mas para pensar. Por que uma cachoeira cai para baixo? Ah, Danilo, eu sei que ela cai para baixo porque tem força-peso. Ok? Eu quero que você proponha uma explicação sem usar a palavra força. Como é que eu explico a queda de uma cachoeira sem usar o conceito de força? Simples. A queda de uma cachoeira é um processo espontâneo. Ela cai para baixo, porque ao cair para baixo, ela perde energia potencial. Para você conseguir bombear água de um açude, de um lago, até uma caixa d'água, você precisa de uma bomba hidráulica. Porque a bomba hidráulica faz um trabalho que a natureza não consegue. A natureza não faz trabalho sobre as coisas. O trabalho que a natureza faz é sempre no sentido de soltar a energia e não de guardar. Ah, Danilo, você pode dizer então que a força-peso está fazendo isso na queda? Sim. Na queda, a força-peso trabalha de maneira espontânea. É um trabalho motor. Na subida, o trabalho do peso é resistente. Ela vai contra a subida. Então veja que durante a análise da espontaneidade em processos mecânicos, é bem simples você olhar para um processo e dizer, olha, isso aqui é espontâneo. Você pega uma mola, comprime a mola. Ao comprimir a mola, o que você está dando para a mola? Trabalho. Armazenou energia? Solta a mola, o corpo dispara.
quando o corpo dispara, todo aquele trabalho que você deu para o sistema, você é o agente externo, ele vai ser convertido em energia cinética. Tranquilo? Agora, para pensar isso. Como é que funciona esse lance de espontaneidade associado a cargas? Eu te convido a fazer uma pergunta para si mesmo. Por que cargas de mesmo sinal se repelem? Ah, professor, porque elas são do mesmo sinal. Essa pergunta é bem difícil de responder, né? Outra em cima dessa. Por que cargas de sinais opostos se atraem? Por que essa atração ocorre entre cargas de sinais opostos e entre cargas de sinais iguais ocorre sempre repulsão? Quer dizer, aquela observação que já era constatada desde antes do século XIX, ela vai começar a ficar extremamente clara a partir do momento que eu defini a energia potencial para cargas. Esse é o nosso objetivo. Para você analisar movimento de cargas dentro de um campo elétrico, nós precisamos definir o conceito de energia potencial para cargas e vamos ver como é que ela se relaciona com os sinais das cargas. Essa energia depende do que especificamente, tudo bem? Então, depois dessa introdução bem teórica sobre a espontaneidade de processos, a gente vai começar no item 2 a descrever a nossa energia potencial e vamos ver como ela se comporta quando você aproxima cargas de sinais iguais ou aproxima cargas de sinais opostas. Então, no item 2, nós vamos começar a estudar de maneira detalhada a nossa energia potencial e as características dela em função das cargas e em função da distância e, sobretudo, vamos começar a explicação daquela ideia da repulsão de cargas de sinais iguais, atração para cargas de sinais opostos. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, pessoal. Imaginem duas cargas Qzão e Qzinho separadas a uma distância d qualquer. A carga Qzão, eu vou colocar uma letra G aqui, carga geradora, tá? Carga geradora, lembrando da aula de campo elétrico, é a carga em torno da qual existe um campo elétrico e que, portanto, vai sofrer e vai exercer influência sobre outras carguinhas que forem colocadas ao seu redor, tá? A carga Qzinho eu vou chamar de QP, nossa carguinha de prova, tá? Nós vamos aqui relacionar a energia com campo e potencial, então vale a pena a gente manter as nomenclaturas que nós vimos na aula passada. Carga geradora, que é o Qzão, e a carga de prova QP, tá bom? Separadas a uma distância d. Como é que a gente vai definir a energia potencial entre elas? Bom, normalmente a gente usa a letra U para definir a energia potencial, então eu vou usar o E, tá bom? Energia potencial elétrica, que vai ser dada por K, Qzão, geradora, Qzinho, de prova, dividido por D. Tá aqui. Se você olhar para a fórmula de energia potencial, você vai lembrar demais da lei de Coulomb, né? Só que a gente precisa fazer algumas diferenciações bem importantes. A primeira tem a ver com a distância, né? Se você lembrar da equação da fórmula de Coulomb para a força eletrostática, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui na energia potencial não. Ela é inversamente proporcional à distância, só que de acordo com uma função de primeiro grau, tá? Outra coisa muito importante, essa vai fazer toda a diferença na aula. Notem que aqui eu coloquei as cargas, tanto a geradora como a carga de prova, sem módulo. Sem o módulo. Diferentemente da lei de Coulomb e até mesmo do campo elétrico, que não depende das duas cargas, depende de uma só. Mas veja que grandezas do tipo de vetores, grandezas vetoriais como força e como campo, tem os seus módulos calculados em função de módulo de carga. Na força eu preciso do módulo das duas cargas, óbvio, e no campo elétrico eu preciso do módulo da carga geradora. Aqui na energia potencial elétrica a gente não tem módulo. O que significa isso? Que este valor pode ser positivo ou negativo. Então daqui nós temos algumas questões importantes. Características. Vamos escrever. Bom, a primeira delas é que no sistema internacional, isso aqui é dado em Joule, como toda energia que se preze, né?
Então, já vimos isso na potencial lá na mecânica, e aí daqui não teria por que ser diferente, já que a gente estava trabalhando com energia. Segunda coisa, inversamente proporcional à distância. Inversamente proporcional à distância. Por que essa informação ela é crucial para nós? A energia potencial é uma energia de interação, galera. Quanto maior a distância entre corpos, menor é o tipo de interação que você vai ter, tá? A interação ela pode ser máxima quando os corpos estão perto um do outro. A interação tende a diminuir à medida que você vai afastando esses corpos, essas duas cargas, a ponto de você imaginar que numa situação limite, ou seja, no infinito, você já não tem mais interação entre cargas, ok? Muito bem. E a terceira coisa é uma grandeza escalar. É grandeza escalar. O que significa isso? Você não tem módulo, direção e sentido. Não existe energia potencial para a direita, energia potencial para a esquerda. Fazendo uma analogia com a mecânica, que nós fizemos no item anterior, quando um corpo está a uma altura h do solo, ele simplesmente tem uma energia potencial, ok? Você não fala, o corpo tem uma energia potencial de 3 joules para cima. Não, não existe isso. Tá? A energia escalar, ou seja, vamos escrever aqui, ou seja, vírgula, pode assumir valores positivos ou negativos. Tá? Isso pra gente vai ser bem importante no momento em que a gente for discutir aqui mesmo no item 2, o tipo de interação que ocorre entre cargas de mesmo sinal e cargas de sinais contrários. Tá? Outra coisa importante, vale zero, essa informação ela é bem importante também, ela vale zero. Como assim, Danilo? Vale zero? A energia potencial entre duas cargas pode valer zero? Sim. Sabe em que situação isso ocorre, gente? Quando a distância entre as cargas é tão grande, que um número x dividido por infinito vai dar zero, tá? Vale zero quando as cargas se encontram infinitamente distantes. Se encontram infinitamente distantes. Uma coisa muito peculiar que a gente percebe quando vai estudar energia potencial é que a energia potencial, isso em qualquer circunstância, ela vai ter sempre, ela sempre tem um valor dependendo do seu referencial. Por exemplo, quando você vai calcular a energia potencial gravitacional de um corpo, você já percebeu que você assume que a altura zero é o solo? Quando você assume que a altura zero é o solo, você está dizendo que qualquer corpo que estiver acima do solo terá energia potencial positiva. Da mesma forma, se um corpo estiver no subsolo, imagina, por exemplo, o estacionamento de um shopping, aquele corpo vai ter uma energia potencial negativa, porque você assume que o zero é o solo. Quer ver um outro exemplo para reforçar? Energia potencial elástica. A energia potencial elástica, dada por kx² sobre 2, ela assume que só existem valores diferentes de zero se a mola estiver ou deformada, distendida, ou comprimida. Quando a mola não tem uma deformação, ou seja, o x vale zero, a energia potencial elástica vale zero. Então, toda energia potencial ela requer um referencial. Tá? Para potencial gravitacional, o referencial zero é o solo. Para a energia potencial elástica, o referencial zero é quando a mola não está distendida. E para nós, aqui na energia potencial elétrica, o zero é quando as cargas estão infinitamente distantes, a ponto de uma não interagir com a outra e, portanto, o sistema tem energia zero. Tá bom? Tranquilo? Bom, como ficam os comportamentos dessas energias
quando a gente trabalha com cargas de sinais iguais e cargas de sinais contrários. Então vamos começar a discutir os dois itens. Ó, análises gráficas para cargas de mesmo sinal. Mesmo sinal. Agora presta atenção aqui porque isso é meio pesado, hein? Ó, eu vou construir um gráfico no qual o eixo Y vai mostrar pra gente a energia potencial em joules. U em joules. Tá? E no eixo X, a distância. No sistema internacional pode ser em metros mesmo, não tem problema. Tá? Tá aqui distância em metros. Tá vendo? Beleza? Agora vamos lá, gente. Vamos imaginar duas cargas de mesmo sinal, tá? Pode ser positiva, positiva ou negativa, negativa. Vem cá comigo. Quando você olha para a conta Q sobre D, você percebe que se os dois Qs, tanto o Qzão como o Qzinho, tiverem o mesmo sinal, você concorda comigo que essa conta sempre dará positiva? Veja só, o K é aquele velho conhecido nosso que depende do meio de interação entre as cargas, né? Inclusive o K no vácuo vale 9/10 a nona. As cargas sendo positivas ou negativas, você terá aqui um número de mesmo sinal multiplicado por outro, então você vai ter um número positivo, de tal maneira que esse número é sempre maior que zero. Acontece que, se eu pego essa distância e começo a afastar, se eu começo a aumentar a distância entre as cargas, essa energia vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quanto maior a distância, menor é o resultado desta divisão. Veja que o número de cima dará sempre positivo, mas quanto maior a distância, menos positivo ele vai ficando. Então eu tenho aqui um gráfico, pessoal, que podia ser mais ou menos representado assim. Ó. É uma hipérbole, tá? Para quem tem aula com o nosso queridão da vida, Eloy, deve lembrar daquelas funções do tipo assim, ó. Olha o rascunho aqui, ó. Y igual a 1 sobre x. Tá? Você tem um número y que depende de um x de maneira inversamente proporcional. Né? No nosso contexto, o que seria o nosso número y? Seria a nossa energia potencial. Ela vai sempre ser um número positivo. Porém, quanto maior o x, mais próximo de zero esse número vai ficando. E isso é muito importante. Por quê? Porque vamos juntar aqui as peças do nosso quebra-cabeça. Lembra que na primeira parte do assunto eu disse que processos espontâneos tendem a diminuir a energia potencial, não é isso? Ah, vem cá. Percebe que quanto maior o afastamento entre as cargas, ó, afastamento, menor a energia potencial? Isso porque as cargas são de mesmo sinal. Aí eu vou voltar a fazer aquela pergunta para você. Será que agora você consegue me responder por que cargas de mesmo sinal se repelem? Eu sei que a resposta pode parecer boba, mas é porque sim. Porque para cargas de mesmo sinal, repulsão é um processo espontâneo. Ah, mas Danilo, como é que você sabe? Porque ele diminui a energia potencial do sistema. Se eu pego aquelas cargas, imaginem que aquelas cargas estão fixas aqui, e eu solto as cargas, a tendência é que elas comecem a acelerar de tal maneira a ficarem o mais distante possível da outra. O afastamento entre cargas de mesmo sinal reduz a energia potencial de um sistema. Vamos escrever isso aqui. O afastamento de carga de mesmo sinal reduz a energia potencial do sistema. Vírgula. Sendo, vírgula, portanto,
espontâneo. Ok? É um comportamento explicado única e exclusivamente a partir do conceito de energia potencial. Aquilo cai a energia potencial? Cai, então é espontâneo. E notem uma coisa muito importante, depois eu vou colocar no finalzinho do quadro. Nesse processo de você soltar as cargas e elas se afastarem de maneira espontânea, elas vão acelerar. E esse processo de aceleração significa que a energia potencial está virando cinética. A gente vai falar sobre isso na hora que eu definir trabalho dentro do campo elétrico, tá? Agora vamos para o item B. Vamos para o item B que tem mais coisa aqui. Falei que a aula era pesada. No item B, como é que fica a análise de energia potencial dentro de um sistema de cargas de sinais opostos? Então vamos lá. Cargas de sinais opostos. Vamos lá. Bom, gráfico. Vou desenhar aqui, vocês vão acompanhando comigo. U em joules, olha lá, eixo Y, U em joules, ok? Eixo X. Só que agora vocês vão perceber que eu vou desenhar um gráfico diferentão. Ó, distância em metro. Tá aqui, ó. Peraí que ficou meio borradinho. Pronto. Vocês conseguem dizer a diferença dos dois gráficos? Olha só, o primeiro gráfico, que era o gráfico onde a gente estava analisando as cargas de mesmo sinal, ele tinha valores de energia sempre positivos, tendendo a zero, ok? Por que isso, Danilo? Porque o fato das cargas terem o mesmo sinal faz com que esse número sempre dê positivo. Simples. Só que como na física elétrica existem cargas de dois sinais, o positivo e o negativo, quando essas cargas interagem, surge ali também uma energia potencial. Só que essa energia potencial é sempre negativa, por conta dessa situação aqui, ó. Pensa num número positivo multiplicado por um negativo. Tanto faz aqui quem é positivo ou negativo, mas a partir do momento que você multiplica um número positivo por um negativo, o teu resultado dá sempre negativo. E este número negativo depende da distância. Quanto menor a distância, mais negativo será o valor da energia. Quanto mais próximas estiverem as cargas, quanto menor for essa distanciazinha, maior vai ser o módulo da energia. O problema é que esse esse valor, na verdade, ele não pode ser considerado em módulo. Ele precisa ser considerado também com o sinal. Então você tem um gráfico, gente, assim, ó, muito louco, ó. Ele é exatamente o contrário do gráfico que a gente tem para cargas de mesmo sinal, né? Se você tem dúvida em relação ao comportamento do gráfico, tenta imaginar duas funções assim, ó, queridos. Y igual a K sobre X. Quando você olha para um gráfico do tipo Y igual a K sobre X, se esse K for positivo, o gráfico é assim, ó. Agora, se eu colocar um aqui menos K sobre X, quer dizer, se eu tiver certeza que aquele número de cima é negativo, você tem exatamente a função contrária aqui, tá? Por isso que é importante vocês estudarem funções na parte de matemática. Não só a função de primeiro e segundo graus, que são super importantes, mas função logarítmica, porque a gente usa na química. Você precisa das funções de grandezas inversamente proporcionais, porque a gente usa isso na aula de gases, usa isso na parte de eletrostática. E aí você percebe o seguinte, ó, deixa eu apagar este rascunhitos. Olha aqui, vem cá. Se você olhar para a distância aumentando, a energia vai ficando menos negativa, vai tendendo a zero e vai ficando menos negativa, ela vai subindo de valor. Por outro lado, se você olhar para uma aproximação de cargas, faz isso aqui, ó. Ó, coloca uma setinha aqui e escreve aqui, ó, aproximação. Ó, quando as cargas se aproximam, o que ocorre com a energia potencial do sistema? Ela despenca. A gente usa uma expressão para esse gráfico aqui, né? Que a energia ela caminha para um poço de energia. O que seria esse poço de energia? É um valor tanto menor
como cada vez menor for a distância entre as cargas. Então aqui eu escrevo, ó, a aproximação de cargas de sinais opostos leva a um valor menor de energia potencial. A aproximação de cargas de sinais opostos leva a um valor menor de energia potencial. Ou seja, então, sendo, vírgula, portanto, espontânea. Beleza? Quer dizer, a gente percebe que a aproximação ou afastamento são eventos que vão ocorrer de maneiras diferentes, sempre visando um abaixamento de energia. E onde que a gente entra nessa história na física? Eu posso deixar essas cargas andarem de maneira espontânea, que elas vão liberar energia para mim. Essa energia vai ser convertida em cinética e é justamente isso que eu quero fazer. Por quê? Porque uma vez que você deixa cargas se movimentarem de maneira espontânea dentro de um campo elétrico, você pode gerar corrente elétrica. Essa é a grande sacada para entender o conceito de corrente. Quando a gente aprende lá na física, na eletrodinâmica, a corrente é um movimento ordenado de elétrons. Legal. Mas o que faz esse movimento acontecer? Quais são as consequências desse movimento ordenado? Por que o movimento é ordenado? Então veja, toda vez que eu conseguir imprimir um campo elétrico, colocar uma carga de prova e deixar ela andar de maneira espontânea no campo, você vai liberar energia. Você pode fazer uma comparação, de novo, com a mecânica, da seguinte maneira. Quando você tem cargas de sinais iguais, tenta imaginar duas bolinhas, presas a uma mola que quer afastá-las. Então imagine aqui, ó, duas bolinhas, uma molinha, tentando afastá-las. Se eu cortar a mola, o que ela faz? Dispara as duas bolinhas. Entende? A energia potencial entre cargas de mesmo sinal pode ser enxergada como uma mola tentando distender e afastar essas cargas. Já a energia potencial para cargas de sinais opostos funciona como uma mola tentando puxar as cargas para perto uma da outra. Se você corta, elas são atraídas. É mais ou menos essa analogia que você pode fazer, tá? É muito difícil a gente entender o conceito de potencial na elétrica, porque as cargas estão separadas, não tem nada que una as duas. Mas ali naquele espaço, devido à existência de um campo elétrico, você tem uma força que vai realizar trabalho. Essa força que realiza trabalho tende a acelerar as cargas. E é esse evento que eu uso para aproveitar a energia do sistema. Tudo bem? Beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe bem importante. Quando eu defini energia potencial elétrica, eu fiz uma definição me baseando em cargas pontiformes. Agora, existem outras maneiras de você definir energia potencial para campos elétricos uniformes. O que a gente vai fazer no item 3 é começar a relacionar essa energia potencial com aquilo que a gente vai chamar de potencial elétrico. Potencial elétrico e energia potencial são conceitos diferentes, mas eles vão derivar do mesmo princípio, que é esse princípio de imaginar que o movimento de cargas tem uma tendência espontânea. Tudo bem? Então no item 3, a gente define potencial e fala um pouquinho sobre essa questão da DDP, dos elétrons se movimentarem para potenciais maiores ou menores, e prótons também, tá bom? Então vamos para o item 3, pessoal.